Fala, galerinha do meu Brasil! Estamos aqui de novo, agora com transporte ativo, ainda com membrana plasmática, né? Transporte ativo, nós já chegamos a comentar um pouquinho, muito rapidamente, né? Transporte ativo, ele é ativo porque gasta energia. Então, para ter a passagem das partículas, a célula vai gastar energia. A energia da célula chama-se ATP, esse símbolozinho que está aqui, ATP. Bom, mas o que é o transporte ativo genericamente? Deslocamento de partículas através da membrana plasmática. Agora vem um grande segredo. Contra um gradiente de concentração contra. Por que a palavra contra, galerinha? Por que a palavra contra? Porque a célula, ela tem a tendência de igualar as concentrações, como a gente viu na osmose e difusão. Então, por difusão, a tendência da célula é igualar as concentrações. Mas muitas substâncias precisam estar em concentrações diferentes. Mais substâncias dentro da célula, ou, ao contrário, mais substâncias fora da célula. Então, para manter essa diferença de concentração, existe o nosso querido transporte ativo. Mas como é contra é o contrário, né? Da concentração, a célula vai gastar energia. Essa energia gasta por essa moléculazinha aqui. Essa é a molécula energética, o nosso querido ATP. Depois a gente vai ouvir muito falar nisso. ATP. É o gasto de energia, é a energia da célula. Quando a célula está gastando energia, ela está utilizando o seu ATP. Beleza? Então, no transporte ativo, utiliza-se ATP porque gasta energia. No transporte passivo, como a gente já viu, não há gasto de energia. A coisa acontece naturalmente. E naturalmente vai sempre estar acontecendo, né? Então, movimento de moléculas a favor. Então, eu tenho aqui, ó, um solutinho qualquer. Vamos supor que esse soluto aqui seja o sódio, né? O sódio. Íons sódios. Então, tem mais sódio fora da célula. Aqui é a membrana, ó. Aqui é a membrana plasmática, tá vendo? Olha lá, os lipídios, a cauda dos lipídios, a proteína carreadora, o canal por onde vai passar o soluto. Show? Então, ó, passando o solutinho aqui, do meio mais concentrado, meio hipertônico, para o meio menos concentrado, meio hipotônico, normalzinho, naturalmente. Mas aí, o que acontece? Acontece que essa célula aqui, ela não pode ter uma quantidade igualada desse solutinho aqui. Então, o que ela faz? Ela pega, ó, o ATP. Ela vai gastar energia e vai utilizar o transporte ativo. Ok? Utilizando o transporte ativo, ela vai manter a diferença de concentrações. Beleza? Mas vamos ver isso com mais detalhes, né, galerinha? Com mais detalhes. E para a gente ter mais detalhes, nós vamos dar exemplos. Ora. Então, um exemplinho aqui, numa espécie de alga verde nas lagoas. Né? Tem uma alguinha verde lá na lagoa, então ela está dentro de um meio aquático, né? Na lagoa. As células desta alga estão na lagoa, beleza? Bom, na lagoa nós temos, por exemplo, sódio e potássio. Temos sódio dentro da célula e temos sódio na lagoa, ou seja, fora da célula. Bom, por uma questão de difusão, a tendência é que esse sódio e potássio fiquem em equilíbrio.
quantidade de sódio e de potássio fiquem iguais. Os meios lagoa e célula se tornem isotônicos. Mas, gente, isso não acontece por causa do transporte ativo. O que o transporte ativo faz? O transporte ativo mantém as concentrações diferentes. Olha aqui, ó. Concentração dentro da célula escurinho. Então, aqui, ó, dentro da célula, a quantidade de sódio é maior do que fora da célula. Mesma coisa acontece com o nosso querido potássio. A diferença de concentrações é mantida em razão do nosso querido transporte ativo. Belezinha? Então, essas concentrações aqui, ó, são mantidas diferentes. Por que essa diferença de concentração consegue ser mantida? Porque a célula utiliza ATP, ou seja, gasta energia com o transporte ativo para manter essas concentrações diferentes. Por quê, professor? Porque as celulinhas dessa alguinha precisa de mais sódio, assim como precisa de mais potássio para realizar as suas funções vitais e sobreviver no ambiente. Show! Olha só, galera, outro exemplo aqui agora em células animais. Nas células do ser humano, por exemplo. Vamos ler. A concentração de sódio. Opa! A concentração de sódio no meio intracelular, não esqueçam, né? Intracelular dentro da célula. É menor que no meio extracelular, em muitos tipos de células. Ora. Então, o que essa primeira frase está dizendo aí pra gente? Que a quantidade de sódio no meio intra, dentro da célula, é menor em muitas células do organismo. Em muitas células do organismo humano. Isso realmente é verdade. E essa concentração é mantida. Já sabe que é mantida por quê? Hein? Ah, professor, eu posso falar? Pode, meu amigo Escrisonildo, pode participar. É mantida pelo transporte ativo. Muito bom, meu camarada. É mantida pelo transporte ativo. Com relação ao potássio, olha lá, o potássio, outro íonzinho, né, com relação ao potássio, acontece o inverso. No meio intracelular, a concentração de potássio é maior. No meio intra, então dentro da célula eu tenho mais potássio do que fora da célula. Também essas concentrações são mantidas, né, meu amigo Escrisonido? Não é, galerinha? São mantidas em razão de quê? Em razão de transporte ativo. Beleza, professor. Como é que acontece isso? Sódio e potássio são bombeados. Daí o exemplo, né, de bomba de sódio e de potássio. Por proteínas especiais. Ora. Essas proteínas especiais, o que elas fazem? Elas gastam energia e mantêm a diferença de concentração. Então, gente, é mais ou menos isso que ocorre aqui, ó. No caso aqui da membraninha, vamos fazer de conta que essa linha aqui é a membrana plasmática. Aqui em cima, eu tenho o meio extracelular. Aqui embaixo, eu tenho o meio intracelular. Bom, o que acontece? Eu tenho sódio e potássio, tanto dentro da célula quanto fora da celulinha, né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó,
em amarelinho, que eu vou botar aqui. Moléculas de sódio. Tá legal? Esse amarelinho que eu estou botando aqui, moléculas de sódio. Aqui no meio extracelular. Beleza? Bom, e moléculas de sódio no meio intracelular. Legal. Qual a tendência da célula, galera? Qual é a tendência? A tendência é que passe soluto do meio extracelular para o meio intracelular, a fim de quê? A fim de igualar as concentrações. Beleza? Isso acontece? Sim! Ué, mas professor, e aí vai igualar? Calma, meu amigo. Olha só, isso acontece? Sim! Então, o que vai acontecer aqui, ó? Por difusão, os íons de sódio vão atravessar a membrana naturalmente, né? Vão atravessar a membrana naturalmente para igualar as concentrações. Só que o que acontece, galera? Quando entra sódio, existe o transporte ativo que vai trabalhar contra esse gradiente de concentração. Então, ele vai trabalhar como? Ele vai trabalhar para o sentido inverso. Então, as moléculas de sódio que estão entrando, elas vão sair através do processo ativo. Então, entra, mas sai. Então, saindo através do transporte ativo, as concentrações do sódio permanecem constantes. A mesma coisa, galera, acontece com o potássio. Mesma coisa acontece com o potássio. Então, o que acontece com o potássio? O potássio, né? Nós estamos aqui. Potássio. Potássio, 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 potássio. Aqui, potássio, potássio, potássio. Ora. Qual é a tendência do potássio? A tendência do potássio é sair. Não é isso? A tendência do potássio é sair. Por difusão. E aí acontece a mesma coisa. Quando ele sai por difusão, ele vai voltar por transporte ativo. Então, esse mecanismo que existe com o sódio e com o potássio, através de transporte ativo, recebe o nomezinho de bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque para ocorrer a movimentação contrária desses íons contra o gradiente de concentração, proteínas especiais gastam energia. E essas proteínas especiais trabalham como se estivesse bombeando, né? Como se fossem bombas lançando com grande força esses íons para o sentido contrário, contra o gradiente de concentração. Mas vamos olhar uma imagenzinha aqui mais à frente. Gente, olha só que legal, né? Então, nós vimos nos slides anteriores que a concentração de sódio no meio extracelular é maior, né? E no meio intracelular é menor. Beleza, isso daqui, ó, que vocês estão vendo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma proteína carregadora. Uma proteína especial, aquela que vai fazer, que vai bombar, né? Que vai fazer a bomba, né? Então, olha só, para que essa concentração continue maior, dentro da célula, o sódio, ele vai se encaixar nesses lugarzinhos aqui, que nós chamamos de sítio, né? Vai se encaixar aqui dentro da proteína. A proteína vai fechar, vai virar para esse lado e jogar esse sódio para fora. Beleza?
Então, joga 3 sódios para fora. Show de bola? Bom, depois, por difusão, vai entrar o sódio aqui de novo. Mas aí por difusão, não é que não. Não é que não. Por difusão. Só que quando entra por difusão, entra uma proporção menor. Sai 3, entram 2. Beleza? Então, a concentração no fluido extracelular continua sendo maior do que no meio intracelular. E com o potássio? Com o potássio, gente, acontece o inverso. Quando, né, por difusão, o potássio sai. O potássio sai na proporção de 2 potássios. E aqui, ó, por transporte ativo, a bomba de sódio e potássio, né, bombeando, vai bombear sódio aqui para dentro, vai bombear potássio aqui para dentro. Beleza? Então, bombeia potássio numa quantidade menor do que por difusão sai. Ficou legal, gente? Viu como é que é bacana? Então, por isso, as diferenças, né, ficam mantidas e não ficam isotônicos os meios, graças à proteína que está gastando, né, está utilizando aquele termozinho que a gente já aprendeu, né? Está utilizando energia, está gastando ATP, que é a energia da célula. Show! Olha só, galera, nós temos transporte também de macromoléculas. Macromoléculas grandes. A membrana plasmática se deforma com o objetivo de envolver por completo a partícula que deseja levar para o interior da célula. Ora, a membrana plasmática ela se movimenta, ela se mexe, ela se deforma, ela vai englobar, ela vai envolver essa partícula e trazer para dentro. Nós temos 2 tipos de endocitose. Olha só que legal, nós temos 2 tipos. Nós temos a fagocitose, que é englobamento de partículas, vamos botar aqui, ó, sólidas. E nós temos a pinocitose, que é englobamento de partículas líquidas. Beleza? Sólidas, líquidas. Bom, professor, e aí? Ó, na fagocitose, isso aqui, né, essa imagenzinha aqui é a nossa querida membrana, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai deformar, envolver a partícula e trazer para o seu interior. Olha que legal. Trouxe. Essa formação aqui, ó, essa formaçãozinha de novo. Essa formação recebe o nome de pseudópodes. Olha lá. Isso aqui, ó, recebe o nome de pseudópodes. Ou seja, falsos pés. Então, ela emite aqui, porque ela está se movimentando. Isso aqui é um falso pé. Tá certo? Ó, ela se movimentou. A membrana aqui é um falso pé. Então, ela emitiu pseudópodes. Já na pinocitose, não ocorre a emissão de pseudópodes, né? Vamos supor que essa bolinha que aqui está, ó, é uma partícula líquida, é uma gota. Essa gota cai na membrana, a membrana vai se retraindo até fechar, até trazer para o seu interior. Então, na pinocitose, não ocorre a formação de pseudópodes, tá ok? É como se fosse o peso, né, que a molécula líquida está sobre a membrana. Então, a membrana relaxa e forma um círculozinho. Esse círculozinho, inclusive, tem um nome também. Eu vou dar esse nome desse círculozinho aqui para vocês, ó. Esse círculozinho tem um nome. Esse nome chama-se pinossomo. Ah, legal, professor. Mas os nomes são esquisitão. Mas é fácil, né? Pinossomo. Porque biojou. E lá aquela bolinha que formou aqui, ó. Aquele
aquela bolsinha que formou, também recebe um nome. Ó, essa bolsinha que se formou recebe o nome de fagossomo. Então, fagossomo é a bolsa, é o vacúolo, é a bolsinha que se formou em razão da fagocitose. E pinossomo, que é a bolsinha que se formou em razão da pinocitose. Show de bola, gente? E bio é show! Depois a gente volta aí, já agora saindo de membrana. Nós vamos mergulhar na célula, nós vamos atravessar a célula e cair dentro do citoplasma. Até daqui a pouco, galera!